E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Olivia e do Mike, que são a minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de RH focada nos mercados jurídico, compliance, tax e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Daniela Baiana de nascimento, mas decidiu cursar faculdade e trabalhar em Minas. Após alguns anos, voltou para a Bahia. E empreendedora que é, montou um escritório de advocacia. Posteriormente, assumiu a presidência da OAB Bahia, sendo a primeira mulher a presidir a casa em quase 9 décadas. Mas por que Daniela decidiu trilhar a sua carreira dessa forma? Sair de seu estado natal e depois voltar? E por que decidiu concorrer à presidência da Ordem? As respostas a essas perguntas são a chave para esse episódio, que é emblemático, extremamente inspirador e que mostra que você pode chegar aonde quiser. Pegue papel e caneta e aproveite. Daniela é formada em Direito e mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais. E é doutora pela Universidade Federal da Bahia. A nossa convidada é ainda sócia no Didier Sodré Rosa Advocacia e é a primeira presidente mulher da OAB Bahia em quase 90 anos. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Senhoras e senhores, estamos recebendo Daniela Borges, presidente da OAB Bahia, nesse especial que a gente está fazendo no mês de agosto, com 4 presidentes de OAB. Muito bacana te receber aqui, Daniela. Eu sei que você tem uma história muito legal para contar pra gente, cheia de bastidores, não só da OAB, mas também da tua trajetória profissional, que é muito rica. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Prazer te receber. Prazer todo meu, Renato, de estar aqui. Eu que sou fã do Direito de Resposta, ouvinte assídua. Então, alegria para mim poder estar aqui. E ainda por cima, no programa especial do mês de agosto, mês da advocacia. Então, estou muito feliz. A gente que está muito feliz em te receber e eu adoro quando eu recebo entrevistados que acompanham o nosso podcast, é sempre muito legal. Como você é uma ouvinte assídua, você sabe que a nossa primeira pergunta é de planejamento de carreira, né? E você tem uma carreira que é super sólida, toda ela voltada para escritórios de advocacia. Essa trajetória, ela foi planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Ela foi, de certa forma, planejada a partir do momento que eu fui me encontrando. Eu acho que, assim, quando eu iniciei o curso de Direito, eu não tinha certeza do que eu queria. Eu não tinha ninguém da minha família na área jurídica, então não tinha ali, né, referências e inspirações. Então, no curso, eu tive muitas dúvidas, mas à medida em que no curso de Direito eu fui me encontrando, né, tanto do ponto de vista de área de atuação. Então, eu sou uma tributarista vocacionada. Eu passei incólume pelo direito penal, porque normalmente as pessoas veem aquela paixonite, não me pegou. Quando eu tive a minha primeira aula de tributário, eu falei, é isso aqui. Então, assim, desde a área até mesmo esse descobrir que eu não queria fazer concurso, não queria viver uma realidade de magistratura, de Ministério Público e queria viver esse dia a dia da advocacia e de escritório. Então, a partir do momento que eu fui descobrindo isso na faculdade, eu fui planejando. Então, a partir desse momento, o estágio, toda a estruturação ali, né? Na escolha dos estágios, a monografia, o perfil, o final do curso, o mestrado, os cursos que eu passei a fazer a partir dali. Então, todo um olhar e um pensar realmente para a advocacia. Então, acho que foi planejado, mas também compreendendo que a vida, às vezes, vai abrindo assim, umas portas que a gente também tem que estar preparado para ficar atento, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre planejamento a médio prazo, a longo prazo, mas também ficar atento às oportunidades que vão surgindo, porque isso também acontece. E aí eu acho que essa é uma habilidade que a gente tem que ter para aproveitar oportunidades que vão surgindo, inclusive dentro desse planejamento que a gente faz. Se a gente tem tudo muito planejado e vai muito ali reto, sem manter uma visão mais ampla, às vezes a gente perde oportunidades.
É isso, eu concordo com você. Entrevistando aqui referências do mercado jurídico, mais de 80 episódios, isso foi uma das coisas que eu aprendi. Não só a questão do planejamento, mas estar aberto e pronto para as oportunidades quando elas surgirem. Não tem problema se planejar, né? E eu acho que é até interessante, tem gente que gosta no curto prazo, médio ou longo prazo, mas a gente precisa estar aberto e atento a eventuais mudanças que o mercado nos traz, oportunidades que surjam. E é interessante você colocar, né, porque muitas pessoas elas vão testando ali na faculdade e têm dificuldade em encontrar área. Você logo de cara se apaixona pelo tributário na faculdade, depois com estágio, enfim, outros cursos. E aí a tua carreira foi toda trilhada no tributário, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas e antes, né? Porque você falou que não tem ninguém na tua família que é formado em Direito. Da onde veio a ideia de fazer o curso de Direito? Eu não acho que o ser humano ele é vocacionado necessariamente para uma coisa só. Mas eu acho que tem algo que faz o coração da gente bater mais forte. E eu acho que eu fui descobrindo isso ao longo, né, da adolescência. Nem todo mundo descobre. Se a gente observar, tem pessoas que no meio do curso trocam de curso, desistem. Mas eu acho que de alguma maneira eu dei sorte mesmo, tem um pouco aí disso, né, de ter podido me conectar com algo que de fato me realiza. Eu sempre tive um senso mesmo de justiça, de me conectar com essa dimensão da construção de sociedade, de marcos, né, regulatórios e esse instinto de argumentar, de defender. Então, acho que eu sempre fui uma criança, uma adolescente. Então, tive no colégio um júri simulado que me marcou muito. Então, acho que eu pude ir identificando o direito como um curso no qual eu encontraria ali uma realização de habilidades, de potências e que me realizaria. E então, acho que foi isso que foi me direcionando. Mas eu acho que as crises, elas vêm. Eu me lembro que na faculdade eu tive algum momento assim, será que é isso que eu quero? E eu vejo ao longo da vida profissional, às vezes a gente se pergunta, né? Tô no lugar certo? E as pessoas têm medo de se fazer essas perguntas, mas eu acho que essas perguntas são muito importantes, porque elas servem para a gente, inclusive, reafirmar o lugar onde a gente está. E a gente, a partir daí, ir ainda com mais foco, ou a depender do caso da pessoa, até redefinir carreiras, até dar guinadas profissionais. Eu acho que as pessoas têm muito medo, às vezes, né, de se questionar. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Sempre. Então, eu estou sempre assim, é isso mesmo que eu quero? E a resposta até hoje tem sido sempre sim, né? Escolhi a profissão certa, me realizo. Eu digo sempre que a resposta, ela tá certa, assim, a gente escolheu o que a gente realmente, o que conecta a gente, né, com a realização pessoal, quando a gente ama o bom e o difícil. Quando a gente faz o que a gente gosta, é esse sentimento, né? O difícil, ele fica menos difícil, porque o difícil existe em qualquer profissão. Não tem uma profissão perfeita. Então, nenhuma profissão que só tem a parte boa. Todas as profissões têm seus desafios, a parte, né, difícil. Só que quando você faz algo que você é apaixonado, esse difícil fica menos difícil. A gente lida melhor com isso. E eu concordo com você. Primeiro, não existe nada perfeito no mundo, nem profissão, né? O importante é que se você colocar ali numa balança, que você tenha pontos muito mais positivos do que negativos. Acho que essa é a primeira coisa. Não tem problema a gente ter dúvidas ao longo da carreira, né? Eu me lembro que na faculdade eu tive muitas dúvidas. Cheguei a cogitar largar o curso de Direito, mas a minha mãe não deixou. Minha mãe é aquela aí deixa mãe, já falei, mãe judia, de jeito nenhum. Você vai tirar a tua OAB, aí depois você decide o que você faz, e foi ótimo, né? Eu não segui dentro da advocacia, mas de alguma maneira, né, eu segui dentro do mercado jurídico e me apaixonei por esse outro lado da mesa. Mas é muito importante a gente se questionar e se perguntar, até para, como você colocou, reafirmar ou, eventualmente, corrigir rota, olhar e buscar outras oportunidades. Então, muito interessante a forma como você chegou ao direito, né? Fez o curso de direito e depois como você trilhou a tua trajetória. Porque não é todo mundo que consegue olhar para dentro de si e fala, puta, é isso que eu quero. É isso que eu estou buscando, é isso que eu quero, é aqui que eu vou. Mas quanto mais perguntas a gente fizer para nós mesmos, maior a chance da gente ter as respostas. E talvez até por essa paixão toda que você tem pelo direito e pela área tributária, a tua formação acadêmica era tão forte. Você tem mestrado, você tem doutorado e, além de tudo, você é professora, né? Você leciona já há muitos anos, né, em faculdades como a Unifax, a Faculdade Baiana de Direito e a Universidade Federal da Bahia. O quão importante foi e é
a formação acadêmica e o magistério na tua vida profissional? Assim, eu sempre fui muito estudiosa, muito dedicada, e eu acho que isso é sempre um diferencial. O conhecimento, ele é a base. Hoje, ele não é a única coisa importante, não basta ter o conhecimento. Hoje a gente precisa ter outras habilidades, e sobretudo nesse mundo que está mudando tão rápido. Inclusive, acho que a capacidade da gente se adaptar é uma coisa importantíssima em todas as profissões. Acho que talvez, né, seja a palavra-chave assim, do nosso tempo, a nossa capacidade de se adaptar a esse novo que vem vindo numa velocidade muito rápida. Mas o conhecimento, ele é a base a partir da qual a gente tem condições de avançar e nos dá solidez, né, para crescer. É como a árvore, são as nossas raízes, né? Então, eu sempre tive isso como um princípio, desde sempre, e quando eu fui fazer o vestibular na UFMG, foi um pouco isso, né? Eu, baiana, e eu tinha isso, eu queria fazer uma faculdade muito boa. Não que a UFBA não seja, eu sou professora aqui da Universidade Federal da Bahia, tenho muito orgulho de ser, mas é aquela coisa do adolescente, né, Renato? Assim, poxa, eu quero ir para as universidades ranqueadas. E eu me lembro muito que eu ia fazer a USP, e aí minha mãe se desesperou, porque eu estudava muito, e minha mãe dizia, meu Deus, minha filha vai passar São Paulo, terra de ninguém, minha filha vai ficar lá, coisa de mãe, né? E aí eu tenho uma tia que morava em BH, e ela falou, minha filha, faça em Belo Horizonte, a FMG é uma universidade excelente, tem sua tia lá, seus primos, você vai ter algo, se você adoecer, você tem alguém, né? Mãe. E eu fiz, e realmente foi uma experiência muito boa. Então, só esse movimento meu já foi um movimento do tipo, eu quero fazer um curso de excelência. E quando eu me formei, já, né, procurei fazer o mestrado. Me lembro que abri mão de um carnaval em Salvador para estudar. Olha, tem que ser muito forte, Todo hein? mundo no carnaval em Salvador. E eu passei todos os dias do carnaval em Belo Horizonte. Naquela época, Belo Horizonte não tinha ainda carnaval. E eu estudando. E eu guardo as anotações, porque como isso é interessante, né? Eu vou até, inclusive, dizer que eu fiz a seleção... Eu formei em dezembro e já fiz essa seleção em fevereiro, março, né? Carnaval, não me lembro exatamente a data. E eu não passei de primeira nas vagas. Eu passei para aquelas disciplinas aluno especial. E as pessoas às vezes pensam assim, nossa, você ficou muito frustrada. Hoje eu olho para minha história e falo, não. Aquele carnaval, eu tenho as anotações, eu usei aquelas anotações no concurso da UFBA que eu passei. Aquilo que eu estudei naquele carnaval... eu tenho comigo até hoje, o estudo nunca é desperdiçado. E aí eu fiz as matérias, aproveitei, no final terminou sendo bom, porque eu ganhei 1 ano para depois escrever a dissertação. Então, eu, no ano seguinte, passei, entrei regular, e aí, enfim, terminei o mestrado. Então, sempre me dediquei muito a estudar, e o magistério, ele veio como uma forma de me manter sempre atualizada e conectada, e eu realmente me realizo. Assim, a advocacia é uma paixão na minha vida. Eu, como eu falei, amo o bom e o difícil da advocacia, mas o magistério também. Eu acho que a sala de aula ela me mantém sempre conectado e atualizado com o todo. Porque na advocacia, você está sempre conectado com os problemas dos seus clientes, com as questões ali imediatas, né, ligadas a problemas concretos. E muito demandas num plano pragmático. E eu, aí tem a ver com a minha pessoa, né? Eu sempre tive uma preocupação de contextualizar o direito tributário com o papel da tributação no todo. Eu realmente acho que a tributação tem um papel importante no nosso país. Tributação é uma ferramenta importante de realização de políticas, não só com o que se faz com o recurso, mas também como se define quem paga a conta. Eu digo sempre isso. Quando você define o desenho da tributação, você está definindo quem paga a conta. E isso é decisivo num país com tantas desigualdades como o nosso. Então, eu me realizo muito como professora e como pesquisadora na universidade. É como algo que me complementa como profissional. E profissionalmente também termina sendo algo que forma, né, um todo profissional. Isso me ajudou muito no início da carreira. Porque nós, mulheres, quando entramos na carreira profissional, a gente, além da idade, tem a questão do sermos mulheres. Então, esse peso do jovem, ele vem muito maior. Então, o fato de eu ser professora, de alguma maneira, me ajudou. É como se as pessoas dissessem assim, vinha um preconceito.
nossa, tão jovem, professora, mas de alguma maneira aquilo eu sabia que me ajudava, porque é muito difícil a gente começar, né? Eu sei que você tem muitos ouvintes jovens, e eu acho que é importante eu estar aqui dizendo isso, porque às vezes o jovem ele fala assim, só eu estou vivendo isso. Não, todo mundo vive isso. Só que a gente consegue, com persistência, superar. Então, eu acho que a docência ela teve esse papel na minha vida, o magistério tem até hoje. Eu fiz concurso para a Universidade Federal da Bahia, estou desde 2011 aqui como professora concursada, sou professora da Faculdade Baiana de Direito. Acho que a pós-graduação é um local também muito bacana, porque a gente consegue trabalhar um conteúdo aplicado, e aí já mais ligado à advocacia. Então, acho que na minha vida profissional, são conteúdos que se complementam. Na minha trajetória e na minha formação, foram duas coisas que foram se conectando e contribuindo e reverberando uma na outra. A advocacia é muito importante para que eu seja uma melhor professora, porque eu tenho a experiência do dia a dia, que faz com que eu seja uma melhor professora. Então, uma coisa ajuda a outra. Não, sem dúvida. E eu gosto muito dessa visão que você tem como professora de troca, né? Porque às vezes a gente tem a impressão de que o professor vai lá para ensinar, para mostrar ponto, mas no final do dia é uma troca, né? Então, inclusive pode reverberar no teu dia a dia profissional, porque você tem ali uma ideia sobre um determinado assunto e quando você vai para a sala de aula ter essa troca, o aluno ele te levanta ou te traz uma informação que você fala, poxa, não tinha pensado por esse lado, por esse prisma, né? Então, claro, o professor está lá para ensinar, mas é uma troca, porque o aluno ele também contribui com visão, com informação, com coisas diferentes. E é muito interessante também, Daniela, como você contextualiza a tua ida para Belo Horizonte, né, para fazer a Federal de Minas, que até me remete a um episódio muito recente do Giovanni Loz, inclusive, teu colega de classe, e ele é nascido no Espírito Santo e pelo mesmo motivo ele decidiu ir fazer Federal de Minas, ele queria fazer uma faculdade de renome e ele também tinha família em BH, né? Então a história é muito parecida. Diferente de você, só ele acabou seguindo o caminho dele, né? Depois para São Paulo, aí foi para fora e voltou para São Paulo. Mas você fez o caminho de volta. Você voltou para a Bahia, né? Para advogar na Bahia futuramente, para presidir também a Ordem dos Advogados da Bahia. O que te motivou a fazer esse caminho de volta? Eu acredito, Renato, que a gente tem que buscar sempre a nossa realização profissional, mas eu sempre vejo a realização profissional dentro de uma realização macro. Não adianta nada eu estar muito realizada profissionalmente e não estar realizada em outras áreas da minha vida. Acho que as pessoas, elas são diferentes, elas têm objetivos diferentes, elas têm formas de viver a vida de maneira diferente, né? Então, assim, eu vejo, por exemplo, hoje cada vez mais mulheres que decidem não ter filhos e acho que total compreendo essas escolhas e respeito, mas eu tinha esse desejo de ter filhos, tinha esse projeto, isso era algo importante para mim. Então, a minha decisão de retornar, ela é uma decisão que passa por algo que é importante para mim, né? Como eu disse, dentro dessa dimensão de falar, poxa, a profissão é algo muito importante, eu quero muito me realizar profissionalmente, na advocacia, naquela época eu ainda não tinha OAB dentro do meu horizonte, mas eu quero poder ter a minha família perto. Eu estava no momento da minha vida profissional em BH que eu já tinha coisas a perder, mas não tanto. Sabe aquele momento assim que você fala, tá difícil ir, mas eu ainda consigo. Daqui para frente eu pode ser mais difícil. Eu falei, olha, eu acho que agora ou nunca. E aí eu tomei essa decisão, foi muito difícil, porque eu estava realmente assim, eu já tinha 2 anos em Belo Horizonte, estava terminando o mestrado, estava no escritório, já tinha crescido profissionalmente lá, e tinha um futuro, assim, via um futuro bem promissor. Mas aí, quando eu olhei para esse elemento que é importante para mim, como eu disse, eu falei, poxa, é agora. Eu ainda estou no momento que eu acho que é mais fácil para mim recomeçar do zero. E aí eu tomei essa decisão e realmente foi muito difícil, porque eu recomecei do zero, porque eu não tinha feito faculdade aqui em Salvador. E aí eu não conhecia ninguém, eu não tinha ninguém na minha família na área jurídica, e eu não tive os professores aqui, eu não tinha colegas aqui. Então, assim, foi um recomeço super difícil, mas valeu a pena.
Assim, hoje quando eu olho, valeu a pena. E, claro, né, como eu disse, eu fico vendo, né, eu poderia ter ido para São Paulo, eu poderia ter ido para o exterior, mas eu não me arrependo das escolhas que eu fiz, porque eu acho que eu sempre fui muito questionadora sobre mim mesma. Eu acho que uma das coisas do segredo da realização profissional é você saber sempre o que você quer, aonde você quer chegar. Porque o sucesso, ele não tem a ver só sobre a percepção do outro sobre você. Ele tem a ver, sobretudo, sobre a percepção de você mesmo sobre você. Porque não adianta nada as pessoas terem ali uma referência maravilhosa e você não está feliz, você não está realizado. Então, eu tenho sempre essa preocupação de estar conectada, né, com o que eu quero, aonde eu quero chegar. E, por isso, foi essa a razão da minha decisão de retornar à Bahia. Que legal, Daniela. Isso que é muito legal, porque essa é a beleza do nosso podcast. Como a gente entrevista várias pessoas, a gente consegue vários caminhos possíveis. E olha só, a gente fez referência ao Giovanni, né, que trilhou determinada carreira, né? Ali o começo foi parecido com você. E você decidiu trilhar um caminho diferente do dele, né? Ele foi para o exterior, para São Paulo, você decidiu voltar para a Bahia. E eu sempre falo, não tem certo ou errado, tem o que é certo para você. Prova disso é que olha onde você está hoje, né? Sócio de um escritório, presidente da OAB da Bahia, né? Com uma representatividade enorme, né? Então, é muito interessante que a gente consegue contextualizar e mostrar para as pessoas que não existe um caminho único na advocacia. Existem vários caminhos possíveis. E você pode escolher e trilhar o teu próprio caminho. Isso é muito legal. E você me trouxe um ponto muito importante, porque você volta para a Bahia, ainda que você seja baiana, você falou, não tem um relacionamento, né? Não tem um networking. Como é que eu vou advogar aqui? Né? Porque, inerentemente, a advocacia é uma prestação de serviço. Por melhor técnica que você seja, você tem que vender o teu serviço, né? Como é que você fez para virar essa chave? Como é que você fez para criar esse relacionamento e iniciar a tua trajetória dentro da advocacia aí na Bahia? Então, foi muito difícil, né? Eu, em BH, assim que eu formei, eu entrei no escritório, me dediquei muito, eu trabalhava 10, 12 horas por dia, terminei nesse escritório, inclusive, em 2 anos já coordenando outros advogados, porque realmente eu me dediquei muito, aprendi muito, foi uma experiência muito rica, mas eu saí de lá com a certeza que eu queria ter o meu escritório. Eu não queria viver a experiência de ser um advogado empregado, de ser um advogado associado, eu queria ser a sócia do escritório. Então eu retornei para Salvador com essa convicção. Então, assim, seja difícil o que for, eu vou trilhar esse caminho, eu vou empreender. E aproveitei uma oportunidade ali que existia, que era o fato de eu ainda não ser casada, não ter filhos, não ter ali, né, os compromissos que vêm da vida depois. E falei, olha, vamos lá, vamos começar do zero com todas as dificuldades. Nesse momento, a docência foi algo que me ajudou. Porque, querendo ou não, a partir dali eu terminei começando esse networking que eu não tinha. Então, eu comecei a ter o networking com colegas. E fui também retomando contatos com colegas do colégio, porque eu tinha estudado aqui até o 3º ano. Então, eu mantinha, né, amizades, amigos. Então, eu fui, aos poucos, reconstruindo essas antigas amizades, esses antigos contatos, e fazendo os contatos, enfim, nas faculdades que eu dava aula. O fato da minha especialização, de eu ser especializada em direito tributário, foi algo que sempre me ajudou. Eu acho que essa clareza e essa definição fazer com que as pessoas identificassem rapidamente. Uma tributarista, a Daniela. Então, acho que isso é algo que foi muito importante. O direito tributário, ele é uma área que nem sempre aqui no Nordeste, a gente tem a quantidade de profissionais que a gente encontra no Sudeste. Hoje essa realidade mudou bastante, mas há quase 20 anos atrás a gente tinha uma quantidade menor. Então foram elementos que foram me ajudando nesse começo. E acho que coragem, viu, Renato? E resiliência, e não desistir. Porque no final das contas, como eu estava falando, né, não é fácil. E a gente às vezes se desanima, porque o começar, né, dentro desse cenário que eu comecei aqui, sem ter essas referências. Mas eu acho que quando a gente vai fazendo um trabalho sério, um trabalho sólido, eu acho que a gente tem que ter um mix de ferramentas. Eu acho que a parte técnica, ela é a base. Se você não tem uma base técnica, você pode ter as habilidades, mas uma hora vai faltar a raiz. Mas você precisa também ter outras habilidades que façam com que essa parte técnica ela apareça. E eu acho que um grande diferencial meu também sempre foi poder dialogar bem, mostrando
a importância de se pensar o direito como uma ferramenta de maximização de resultados para as empresas, principalmente na área tributária. O advogado, a área tributária, ela é uma área que ela vem dentro de uma relação de custo-benefício. Não adianta você chegar e dizer, isso aqui, essa taxa é inconstitucional. Se custar para a empresa mais entrar com a ação do que ela vai conseguir recuperar. O empresário, ele não pensa assim. Ele vai pensar numa relação custo-benefício. Então, eu acho que tem alguns elementos que dentro da minha trajetória foram sendo importantes para a gente, para ir construindo. E uma clareza, assim, eu sempre tive uma clareza muito grande, assim, da onde eu queria chegar, da identidade. Eu não gosto de criar falsas expectativas. Tem um advogado que ele promete tudo ali naquele primeiro momento. É perfil, né? Eu sou muito realista. Então, a probabilidade é baixa, a probabilidade é alta, é muito, muito realista. Eu prefiro surpreender positivamente. E eu acho que com isso eu consegui aos poucos ir ali criando os vínculos e construindo esse vínculo, a relação com os clientes e construindo a minha carreira aqui na advocacia. E o começo ele é muito difícil mesmo. Por isso que tem muita gente que desiste. Mas é o que você falou, é uma construção. Não existe almoço grátis, né? Não existe atalho. É o que eu sempre brinco. Você não vai ficar rico da noite para o dia. Tem 3 jeitos de você ficar rico da noite para o dia. Ou você vai herdar o dinheiro, ou você vai roubar o dinheiro, ou você vai ganhar na Mega Sena. Né? E é o que eu trago para a profissão. Você não vai virar referência da noite para o dia. Você não vai criar uma rede de networking da noite para o dia. É paulatino, é uma construção. Então é muito importante ouvir você que já regressou à Bahia há alguns anos. E você agora está colhendo todos esses frutos. Então tem que plantar para colher. Não tem como você colher sem plantar. Né? Então muito interessante ouvir isso. Em 2011, né, você montou um escritório ao lado do seu marido, que é o Thiago. Como é que foi a decisão de montar esse escritório? Né? Que desafios que vocês encontraram? E aí eu tenho até uma pergunta, porque como é ter uma sociedade com o marido? Né? E posteriormente, depois a gente vai falar, vocês acabaram finalizando a sociedade, mantiveram o casamento, né? Você vai contar um pouco, né? Que são coisas diferentes, as pessoas às vezes misturam. São coisas diferentes, pessoal e profissional, mas eu queria ouvir um pouquinho também das histórias de bastidores desses anos em que vocês advogaram juntos. O Thiago, meu marido, ele é um excelente, né, profissional e ele atua na área civil. E eu atuo na área tributária, então a gente se somava ali, né, naquele momento. E foi, de fato, assim, muito bom a nossa parceria e a forma, né, como eu ali naquele momento ingressei no escritório com ele. E acho que os resultados foram muito bons durante um bom tempo. Acho que a gente sempre teve muita sinergia. Mas em um determinado momento, a gente percebeu que a gente estava começando a levar o trabalho para casa e levar também, às vezes, a casa para o trabalho. Então, nesse momento, a gente sempre conversa muito, a gente começou a conversar sobre se estava realmente sendo bom, se não estava sendo bom. E é muito comum na advocacia, né, casais que trabalham juntos, que são sócios. E tem casais que são sócios a vida toda. E funciona. E pra gente funcionou por um tempo. E num determinado momento a gente achou que não estava mais funcionando. E foi muito tranquilo a forma, né? A gente observou, a partir do momento que a gente viu que estava, poxa, a gente está aqui, chega em casa para jantar e de repente a gente está discutindo o processo, está discutindo o caso, então a jornada de trabalho não termina. E aí a gente passou alguns meses, tomamos a decisão. É claro que nesse contexto, né, foi um maturar a forma, inclusive, como seria, porque bons advogados, Renato, a gente fez, inclusive, documentos, tudo certinho. Mas foi isso, a gente se separou no escritório, mas o casamento continua. E eu acho que esse é um exemplo, eu sempre comento tranquilamente sobre isso, porque eu vejo outros casais, às vezes, que vivem isso, né? E, às vezes, eu observo que o casal, ele, às vezes, tem medo de tocar no assunto. Porque às vezes não está funcionando a sociedade, aí o casal fica às vezes com cerimônia, e assim, pelo menos aqui não teve, e hoje ele continua com o escritório dele super bem, ele é um profissional excelente. E eu terminei depois ingressando no escritório que eu estou hoje, super feliz, realizada. Então, acho que a gente precisa estar sempre com aquilo que eu acho que é o que a gente tem falado aqui desde o começo, né? Quando a gente está se ouvindo e conectado com as coisas vão fluindo da maneira como devem ser. E é legal esse seu relato, Daniela, porque as pessoas têm medo
Tem medo. E se você não fala, medo, receio, se você não conversa com o teu sócio, ainda mais o teu sócio sendo casado com você, isso pode reverberar, inclusive, negativamente no casamento. Às vezes acaba o casamento, né? É melhor acabar a sociedade e não o casamento. É isso. E, obviamente, se acaba o casamento, acaba a sociedade. Porque eu nunca vi um casal que se divorciou continuar a sociedade. Mas é isso, né? Vocês precisam conversar, né? E foi o que você fez. E dali você acabou ingressando no teu escritório atual, que é o Didier Sodré Rosa Advocacia e Consultoria. Mas me chama a atenção, né? Porque depois de 7 anos, entre aspas, em voo solo, né? Ao lado do teu marido, e era um objetivo que você tinha, você comentou, falou, eu quero ser sócio, eu quero ter minha própria estrutura. Você entra numa outra estrutura como sócia, mas você deixa de ter o nome na placa. E tem gente que se incomoda com isso, né? Fala, não, preciso ter o nome na placa, e tem gente que não tem preocupação em relação a isso. Então eu queria até entender, né? Porque a motivação da movimentação, ficou claro, você contextualizou. Mas como se deu esse movimento? E olhando para trás, você acha que esse foi o melhor caminho? Quais os prós e contras de ter deixado essa placa e ingressado numa outra estrutura, ainda que você não tenha tido o nome na placa? Então, quando a gente estava, né, eu e o Thiago nessas conversas sobre como é que nós faríamos e tudo, porque aí quem sai, né, se eu sairia, se ele sairia, e o fato de eu ter essa atuação mais especializada na área tributária, enfim. E eu, professora da Universidade Federal da Bahia, terminei conversando com o Fred Didier, que é meu colega na UFBA, amigo, e ele, enfim, nesse contexto aí, sabendo disso, me fez esse convite para ingressar no Didier Sodré Rosa, que é um escritório com uma história, assim, muito bacana, uma história muito sólida aqui na Bahia, um escritório com mais de 23 anos já aqui. Conheço, né, todos os sócios fundadores e os outros sócios. É um escritório com o qual eu já tinha uma identidade, sobretudo de valores, sabe, Renato? Isso para mim é um elemento assim, muito importante, né? De valor, de objetivos, a forma de atuação. É muito estruturado já e com potencial de crescimento exatamente na minha área, na área tributária. Então, um escritório que já tinha uma atuação muito forte na área civil, em outras áreas, inclusive com escritório também em São Paulo. Então, foi uma sinergia, assim, uma possibilidade de somar. E eu realmente, assim, acho que eu fiz a decisão mais certa, tomei a decisão mais acertada que eu poderia ter tomado naquele momento, porque eu terminei, enfim, me unindo a um escritório muito bacana, com o qual eu tenho muita identificação mesmo, né, de estrutura, de organização, com as pessoas, um escritório com história, com credibilidade, com um time maravilhoso. E então, assim, tá sendo muito bom. Então, só posso, assim, quando eu olho, eu falo, poxa, que história que foi, as coisas foram fluindo para que hoje, na verdade, eu pudesse, inclusive, estar expandindo, inclusive, mais ainda a minha advocacia, em razão dessa história que o Didier Sodré Rosa já tinha, né? Então, na verdade, terminou sendo uma possibilidade de crescimento da minha própria advocacia. E com relação a nome na porta, assim, eu não sou uma pessoa que tenho essa vaidade de nome, não é da minha personalidade. O que eu tenho é de autonomia, de sociedade, nessa dimensão eu tenho. E isso, para mim, é algo que é importante. Com relação à questão do nome, eu nunca foi esse, quando eu lá atrás falei sobre o ter o escritório, é sobre ter autonomia em relação à contratação, à questão, né, enfim, do pensar, da remuneração, é nessa dimensão. E é interessante você colocar isso. Não tem nada como olhar para trás e falar, acertei. Eu tinha que ter feito esse movimento, né? Isso é muito legal. Isso tudo porque você tem um DNA próximo do DNA do escritório, né? O que a gente sempre fala de cultura, é isso que você tem que olhar e analisar, né? E você conhecia o Fred da faculdade, você tinha um relacionamento, você já conhecia o perfil dele e, portanto, o perfil do escritório, né? E isso fez dar certo, né? Então, a questão de nome na placa, eu acho que, de novo, não tem certo, não tem errado, né? Tem gente que faz questão, né? E tem gente que, como você, não faz questão, que o mais importante é o que você falou. É autonomia, é desafio, é crescimento. E que no final do dia, pelo menos na minha visão, é isso que vale. E aí, vamos dar um parênteses aqui, né? Parar um minutinho da advocacia, Daniela na advocacia. E vamos falar da Daniela como presidente da OAB. E eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, Daniela, porque é o seguinte, a gente entrevistou na última temporada, terceira temporada, a Patrícia Vanzolini, presidente da OAB de São Paulo. E ela foi a primeira presidente mulher em mais de 90 anos da OAB São Paulo. E você
foi a primeira presidente mulher da OAB Bahia em quase 90 anos. O que, assim, é impressionante, né? Como é que não teve uma mulher presidindo essas ordens ao longo de tantas décadas? E os números dessa eleição, Daniela, também me chamam a atenção, porque você teve mais de 50% dos votos válidos da sua chapa, né? E eram 4 concorrentes, né? Então é um número muito expressivo. E além disso, você foi sim a primeira presidente eleita para a OAB Bahia, mas mais do que isso, a primeira chapa que é 100% formada por mulher. Você como presidente e também uma mulher na vice-presidência, o que é muito legal. E olha que loucura, né? Primeira na história da ordem, né? Então, são coisas que me chamam muito a atenção. Por que você acha que demorou tanto para uma mulher presidir a OAB Bahia? E como surgiu a ideia de você entrar para a política, se candidatar a uma das posições mais importantes na advocacia, e que dificuldades você encontrou para ser eleita? Se você puder contar um pouquinho dos bastidores dessa eleição, vai ser ótimo. E para fechar essa pergunta gigantesca, que legado que você quer deixar? Nossa, Renato, a pergunta que poderia ficar aqui tanto tempo respondendo, mas vou tentar resumir. Eu acho que, de alguma forma, eu sempre gostei de atuar em questões coletivas. Quando eu fico rememorando, assim, minha infância, eu era líder de turma, na faculdade, na UFMG, eu fui secretária-geral do centro acadêmico, eu fui da comissão de formatura, eu sempre me envolvi em coisas que tratavam de temas coletivos. Então, assim, eu acho que isso sempre foi algo importante para mim, algo que me realizava. Então, naturalmente, era algo que eu buscava. E quando eu estava aqui, né, na Bahia, em 2012, surgiu um convite de uma amiga para ir para uma reunião, estava se formando uma chapa da OAB, e eu sempre admirei muito a nossa instituição. Já tinha tentado me aproximar uma vez, mas não tive muito espaço na época para essa aproximação, mas essa amiga então me chamou e eu me identifiquei com um projeto ali proposto, né? Uma possibilidade, enfim, de na instituição contribuir para fortalecimento da nossa profissão, para a própria atuação que a OAB faz em outros temas. Eu acho que a OAB é uma instituição que, de fato, faz um trabalho belíssimo, porque é uma instituição, se a gente parar para pensar, uma das instituições que tem a maior credibilidade junto à sociedade civil, e é uma instituição formada por pessoas que atuam voluntariamente. Todos os membros de chapas, de comissões, todos são voluntários. Então, é uma grande capacidade, sabe, Renato, de realizar e de atuar tanto em prol da própria advocacia, mas também em temas que afetam diretamente a sociedade. Então, tudo isso foi fazendo eu me encantar, né, conhecer mais. Eu comecei em 2013 como conselheira, e aí tem uma parte interessante, né, porque vai se conectar com essa questão de ser mulher. Veja que vai chegar lá. Porque eu fui mãe, em 2013 eu entro como conselheira na OAB, eu tive meu primeiro filho. Então, veja, advogada, professora, conselheira da OAB, primeiro filho. Então, tudo muito difícil. E aí, na gestão seguinte, eu recebi um convite porque eu me dedicava. Eu não sei fazer nada sem me dedicar. Eu prefiro não fazer, não estar, né? Do que estar mais ou menos. E aí, recebi um convite para ser diretora tesoureira. E aí veio meu segundo filho, Bento. Eu tenho um Theo, que hoje tem 9 anos, Bento de 7. Então, eu me lembro que quando eu tomei posse como tesoureira, eu estava grávida. Bento nasceu, eu tinha 6 meses de tesoureira. Então, eu tinha um filho de 2 anos e meio. Tive outro filho, advogada, professora, enfim, todas essas multitarefas. E tudo muito difícil. Eu, inclusive, assim, me lembro que quando o Bento nasceu, eu fiz uma cesariana. Bento ficou 3 dias na UTI. E eu tinha um processo que era um processo super importante para mim. Sabe aquele processo, assim, da sua vida, assim, que você sabe de trás para frente, de frente para trás. Aí tem a lei de Murphy, né? Porque ele tava para ter o julgamento pautado e nada. Quando marca a cesariana de Bento, marca o julgamento uma semana depois. E eu fiquei, vou, não vou. Eu sei que eu fui fazer a sustentação oral com culpa, né? Porque tinha 3 dias que eu tinha... 4 dias que eu tinha chegado do hospital com Bento, mas era meu processo, fui, fiz a sustentação, ainda bem ganhei. Então, assim, todas essas dificuldades, né? Porque tudo isso está conectado com ser a primeira mulher presidente do OAB. Porque isso que eu vivi, Renato, as mulheres vivem hoje. Hoje a advocacia é mais de 50% de mulheres.
Entre as advogadas até 5 anos, 64% são mulheres. Eu, como tesoureira da OAB, eu fui para o Conselho Federal, Bento tinha 2 meses, eu levei Bento, porque eu não tinha muito leite. Então, eu tive que levar Bento. Eu paguei a passagem da pessoa que me auxiliava, porque, observe, trabalho voluntário. Aí a minha passagem a OAB pagava, mas eu, aquele espírito de, né, assim, tem que dar o exemplo, eu paguei a passagem da minha funcionária, Bento não pagava. Nem todas as mulheres teriam essa condição. E eu fiquei, porque no Conselho Federal, na época, não tinha sala de amamentação, eu fiquei indo e vindo pro hotel amamentar Bento. Mas eu não deixei de ir, porque era um colégio de tesoureiros, eu era tesoureira, eu queria estar lá, porque eu queria ser uma excelente tesoureira. Aquela coisa de estar e fazer bem feito aquele trabalho. Então, quando eu terminei a gestão como tesoureira, eu recebi um convite para ser conselheira federal pelo OAB da Bahia e presidir a Comissão Nacional da Mulher Advogada. E aí veja que com essa história, né, de vida e de conhecer essa realidade e de compartilhar com outras mulheres no sistema OAB essa realidade, a gente conseguiu fazer um grande movimento, porque nós já tínhamos uma pequena cota de mulheres na OAB. Nós conseguimos fazer um grande movimento de lutar pela paridade nas chapas. Não sei se você sabe disso, que hoje todas as chapas, todas as OABs no Brasil têm 50% de mulheres, mas foi resultado dessa mudança nas eleições que nós conseguimos na gestão passada, com uma luta de muitas mulheres, e foi resultado dessa compreensão da importância de nós estarmos nesses espaços, na verdade porque a gente vive essa realidade e esses desafios. Não é porque as mulheres são melhores que os homens, é porque nós enfrentamos hoje obstáculos e desafios em razão de contextos históricos. Essa realidade não vai mudar da noite para o dia, mas nós precisamos pensar formas de melhorarmos essas realidades. Então, uma das coisas que nós fizemos quando eu presidi a Comissão Nacional da Mulher Advogada foi inaugurar uma sala de amamentação no Conselho Federal. Então, hoje, se chegar uma mulher com um bebezinho lá, tem uma sala de amamentação. Parece uma coisa simples, mas não é. Para quem está vivendo essa realidade. Não é, faz toda a diferença, porque isso é a diferença da mulher estar ou não estar, percebe? Então, demorou muito, respondendo agora a sua pergunta, contando toda essa história, porque é mais difícil para as mulheres estarem nesses espaços, porque as mulheres elas precisam conciliar ainda na nossa sociedade múltiplas tarefas e múltiplas funções. Por incrível que pareça, eu tenho rodado o Brasil todo, né? Desde a gestão passada, como presidente da CNMA, como agora, como presidente da OAB da Bahia. Eu tive recentemente num evento belíssimo em Minas, reunindo 500 mulheres. Renato, tem mulheres que não participam do OAB porque os maridos não deixam. Você pode pensar assim, nossa, Daniela, isso é pré-histórico. Não é. E existem várias formas, né? Existe aquele que vai dizer assim, não quero que você vá. Mas tem aquele que vai dizer assim, mas o que você vai fazer lá? Você não ganha nada lá. Você vai deixar de trabalhar para poder ficar numa atividade não remunerada. Vai deixar de estar com os filhos, percebe? Então, demorou muito, porque ainda é muito difícil para as mulheres estarem nesses espaços. E por isso que a paridade de gênero que a gente conseguiu aprovar nas eleições passadas ainda é necessária. Eu digo sempre que eu sonho com um dia que a gente não precise da cota. Por quê? Porque vai ser natural. Eu sonho realmente com esse dia. Por hora, ela é muito importante para que a gente chegue neste dia. Para que as mulheres, estando nesses espaços, elas percebam que elas possam estar. E para que a gente, estando nesses espaços, a gente possa criar condições para que não seja tão sacrificante, para que a gente não tenha que fazer tantos sacrifícios para estarmos aqui. Então, veja que nessas eleições nós temos 5 mulheres presidentes de seccionais. De alguma forma, isso é fruto desse resultado, desse trabalho, né, dessa luta, porque em 90 anos, só 10 mulheres tinham presidido seccionais. Então, a gente tem que multiplicar por 27 estados, né? Com o DF, 26 estados e o DF. Em 90 anos, só 10 mulheres, em tempos intercalados, tinham presidido seccionais. E agora, em um único triênio, a gente tem 5. Parece pouco, 5 em 27. Mas olhando a história, é um salto. Então, a gente está pavimentando esses caminhos. E pavimentando com essa compreensão, sabe? Assim, eu sou presidente da OAB da Bahia e eu sou presidente de toda a advocacia baiana. Advogados e advogadas.
Eu trabalho todos os dias aqui, pensando nos desafios que os advogados e advogadas enfrentam, de honorários, de um mercado de trabalho difícil, de tecnologias que estão vindo e nem sempre a advocacia está pronta, né, para poder se adaptar a essas novas tecnologias. Mas eu sei que esse lugar que eu ocupo, ele é um lugar também de representatividade, porque é importante para as mulheres poderem se ver também nesse lugar, e também é importante para que, estando aqui, eu possa garantir condições de que a vida, esses obstáculos que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho por serem mulheres, sejam reduzidos, né? Para que um dia a gente possa ter um equilíbrio maior. Demorou, porque é muito difícil estar aqui, ainda é, para todas as mulheres que estão, mas eu acho que a gente está pavimentando os caminhos, eu acho que o solo está fértil para que cada vez mais nós tenhamos mais mulheres. É muito importante esse seu relato. É muito importante. É uma construção, novamente uma construção. A gente vem de uma sociedade que é uma sociedade machista. Então, de fato, veja, 2023. E você trouxe exemplos de mulheres que não participam da OAB porque os seus maridos não deixam, né? Objetivamente falando, não vá, ou não tão objetivamente, subjetivamente, né, trazendo aí informações com o intuito de fazer essas mulheres advogadas não participarem. 2023. Então, é muito importante você trazer esse relato. E que bacana. Tudo bem, se olhar 5 em 27, fala é pouco. Mas se você olhar toda a história, é muito importante. Você tem metade em um único triênio do que teve em toda a história, né? Então, de fato, é uma vitória. E eu espero que esse seu sonho, seu objetivo de não precisar mais de cotas se concretize. Inclusive porque é o seguinte, é uma profissão que tende a ser majoritariamente formada por mulheres, né? Porque se você olhar, você falou, até 5 anos de formado, 64% de mulher. E tem cada vez mais mulheres fazendo faculdades, muito mais do que os homens. Então é uma profissão que cada vez mais vai ser formada por mulheres, o que é muito bom também, né? Aproveitando essa sua fala, eu acho que esse ponto é interessante, né? Nas faculdades, eu já dei aula para a turma que de 40 alunos, 35 eram mulheres e 5 eram homens. E esse número que eu trouxe aqui, né? Hoje, da jovem advocacia, 64% já são mulheres. Então a gente já percebe isso nas próprias carreiras jurídicas. Mas tem uma diferença, Renato, que são as mulheres nos espaços de poder. Porque isso não é um desafio só na OAB, é um desafio nos tribunais, é um desafio, enfim, nas instituições de maneira geral. E esse desafio é um desafio da nossa sociedade. Então, eu acho que a OAB, com a paridade de gênero, com as mulheres nesses espaços, ela dá exemplo para as nossas instituições, né? Para que a gente possa perceber como a gente tem um elemento, como você trouxe aqui, um machismo que é estrutural, e a gente precisa olhar para isso e perceber que a diversidade, eu não sei se você já leu algumas pesquisas sobre isso, como a diversidade, ela é um elemento que impulsiona os resultados em qualquer local. Por quê? Porque a diversidade, se você tiver um grupo diverso pensando na solução de um problema, você vai chegar a uma solução melhor. Porque pessoas que vivem realidades diferentes vão poder trazer perspectivas que vão nos permitir chegar a uma solução melhor. Então, quando a gente pensa, né, nessa chegada das mulheres nesses locais de tomadas de decisões, a gente está falando das mulheres que vivem essa realidade e que hoje não participam da tomada de decisão. Então, eu acho que esse é um elemento importante, porque no sistema de justiça, a gente tem situações, por exemplo, de um sistema de justiça que muitas vezes reproduz o machismo. Então, a gente tem leis que visam combater, por exemplo, a violência contra a mulher. E a gente muitas vezes vê o próprio sistema de justiça reproduzindo a violência. Você lembra um caso de um magistrado que foi até em São Paulo, que tinha um vídeo gravado. Ele diz, a Lei Maria da Penha não importa. O CNJ, inclusive, chegou a afastá-lo. Então, são diversas formas que a gente vai percebendo, né, que a gente precisa avançar dentro dessa dimensão da presença das mulheres, nessa dimensão desse somar, né, não como algo contraposto. Como eu disse, não são mulheres versus homens, são mulheres e homens juntos, buscando, né, uma sociedade mais igual, mais equilibrada para todos, para todas. É isso. E se você pegar o STF, a gente vai falar bastante de STF, as últimas 4 indicações, e a gente teve 3 presidentes, Michel Temer, Jair Bolsonaro e Lula,
Só homens. Foram 4 homens. São 11 ministros. Quantas mulheres tem? Né? Não tem nenhuma paridade, né, dentro desses tribunais. Eu trouxe o exemplo aqui do STF. E o Tribunal Superior Eleitoral? E o STJ, ainda que seja presidido por uma mulher, quantos ministros homens têm, quantas ministras mulheres têm? Então, a gente só vai mudar na medida que a gente tiver paridade. E a gente precisa ter, que seja forçado, né, nesse primeiro momento, que seja obrigatório. E no segundo momento, que seja natural, o que você falou. Né? Isso é importante para o nosso mercado, é importante para a nossa sociedade. Então é muito importante ouvir o teu relato, né? E até para exemplificar para as mulheres, falar, é possível, né? A gente tem 5 presidentes mulheres por seccionais espalhadas pelo Brasil. Então, isso é muito importante e te ouvir. Qual o maior legado que você quer deixar nessa sua gestão? Eu espero, né, que a gente possa, ao longo desses 3 anos, trazer uma prestação, contribuir aqui para uma prestação judicional melhor no estado da Bahia. É um desafio aqui e um dia a dia para a advocacia aqui na Bahia melhor. A gente tem muitos problemas pós-pandemia, Renato. Eu sei que isso não é aqui só na Bahia, eu sei que é no Brasil todo. Então, eu espero, a gente tem trabalhado muito aqui por isso. E dentro da dimensão que eu reputo aqui essencial, eu acho que a gente tem avançado muito, que é a dimensão de um equilíbrio maior das relações na nossa sociedade, né? Democracia, as relações, né, respeitosas do ponto de vista de civilidade, de respeito aos direitos humanos. Então, eu acho até que nesse ponto a gente tem conseguido avançar bem. A OAB também atua nessa pauta. Eu digo sempre, está na nossa lei. A gente tem a função de atuar em prol da advocacia e também em prol, né, da proteção da nossa Constituição, dos direitos fundamentais. Então, a gente tem atuado aqui, trabalhado incansavelmente nessas 2 frentes. E, Daniela, é muito importante você trazer essa sua visão como legado que você quer deixar para a OAB, né, e a OAB Bahia. Mas eu quero aproveitar e fazer uma pergunta mais ampla, pensar OAB de forma geral. Na sua visão, você acha que a OAB ela tem exercido plenamente o seu papel em defesa dos direitos fundamentais da sociedade? Você percebe um desgaste dessa instituição frente à sociedade e também à classe de advogados? E se sim, como é possível fortalecer a instituição e a sua imagem? E mais, essa pelo momento que a gente vive é muito importante. Como fazer para separar a atuação da OAB da política partidária? Em todas as pesquisas que são feitas, Renato, a OAB sempre aparece como ou a que tem maior credibilidade junto à sociedade civil, ou a segunda, sempre a que tem mais, ou a segunda que mais tem credibilidade junto à sociedade civil. E eu acho que isso se deve à história. Não é só o dia de hoje, né? É uma história de 92 anos já da instituição, de luta em prol dos direitos fundamentais, da nossa Constituição, da democracia. E acredito que a gente tem que honrar essa história, continuar honrando essa história. Então, como eu disse, a gente tem esse compromisso de atuar em prol da advocacia, porque a advocacia é uma função essencial no Estado Democrático de Direito. Toda vez que alguém abusa do exercício do direito, o Estado, quem está no exercício do poder, quando alguém abusa do exercício do poder, é o advogado que é o soldado ali no fronte exigindo respeito ao direito, à Constituição. Então, a gente é uma função essencial. Nós somos, inclusive, uma função essencial para a própria efetividade dos direitos. Se a gente, né, observar, eu digo sempre, num país com as desigualdades que nós temos de todas as ordens, a advocacia ela tem um papel ainda mais importante do que ela tem em outros países. Porque existe uma distância muito grande no Brasil entre a lei e a sua efetividade. Existem muitos direitos que estão no papel e não encontram efetividade. Às vezes, eu faço uma brincadeira dizendo que quando eu leio a Constituição, eu falo assim, poxa, eu queria morar nesse país. Porque algumas partes da Constituição eu digo, poxa, eu não moro nesse país. E o advogado é aquele que vai ao judiciário em busca da efetividade de direitos. E muitas vezes, inclusive, é o próprio Estado que nega esses direitos, que caberia a ele cumprir, muitas vezes ele é quem vai negar. Então, primeiro dizer que a advocacia é essa função essencial e estruturante, sempre no Estado Democrático de Direito, sempre na democracia. E o papel na nossa defesa do fortalecimento da advocacia é também fortalecer essa função essencial que nós realizamos. Ou seja, lutar para fortalecer a advocacia é também
lutar pelo fortalecimento desse trabalho essencial que nós realizamos todos os dias. Só para que eu acho que merece aqui, vou dar um exemplo. A gente tem hoje problemas históricos, porque nós assistimos nos últimos anos uma desestruturação do INSS. Não é minha área, certo? Sou tributarista. Eu cuido da arrecadação. Mas quem advoga na área previdenciária? Uma desestruturação do INSS nessa área de benefícios. Então, observe que a gente está tratando aqui de uma população, em princípio, que precisa, uma população vulnerável. A gente está tratando, em regra, um volume de casos de uma população vulnerável. E a gente está tratando, então, de um advogado que vai, em nome dessa parte, ao judiciário, pedir a efetividade desses direitos. E muitas vezes a gente vê movimentos do judiciário, ou enfim, de tentar criminalizar, de tentar falar em demandas, em advocacia, sobre demandas excessivas, volumosas, sem analisar o problema, que é o descumprimento da lei, percebe? Ou seja, a gente está falando aqui de uma inversão, de uma perspectiva, de uma realidade que, na verdade, deveria estar focada nesses direitos que não estão efetivamente sendo garantidos a essa população. Então, defender a advocacia, esse trabalho que a OAB faz, defender a advocacia, é um trabalho que é estruturante, inclusive na dimensão da essencialidade da função da advocacia no nosso país. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho da OAB na defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, dos direitos fundamentais, ele tem uma dimensão histórica e muito importante, porque a advocacia também não vai conseguir atuar fora da democracia. Os advogados, eles foram perseguidos na época da ditadura. Numa democracia, o advogado ele não vai conseguir realizar de forma plena o seu trabalho. Numa ditadura, os advogados são calados, os advogados são silenciados. E a gente assistiu isso na nossa história recente. Então, eu acredito que a gente tem uma forma muito simples e um norte muito simples na atuação da OAB. O nosso norte é a Constituição. A gente sempre vai defender os princípios, os objetivos que estão na nossa Constituição. Não tem a ver com o partido A, o partido B, o partido C. Percebe, Renato? A gente está sempre na defesa da democracia, na defesa dos direitos humanos, sempre na defesa do direito de defesa, do direito ao contraditório, do direito a acesso à saúde, do direito à educação, do direito à propriedade, do direito à função social da propriedade. Então, a gente tem esses marcos como os marcos que vão nos guiar dentro da nossa atuação. Então, eu acho que quando a gente se pauta a partir dessa dimensão, fica tudo muito claro, pelo menos é como a gente tem sempre se pautado aqui na Bahia, dentro dessa nossa atuação. Eu acho que isso é algo muito importante. E a gente nem sempre agrada todo mundo. Eu digo sempre isso. Eu acho que se você quiser agradar todo mundo, você não vai deixar legado na vida. Eu acho que você tem que ter um norte, e esse norte são valores. Então, quais são os valores? E os valores não são de CPFs, não é de Daniela, não é do ex-presidente, não é do presidente anterior. Os valores são muito claros, eles estão na lei que regem a OAB, eles estão na nossa Constituição. Então, esse é o nosso norte. Então, a OAB da Bahia, por exemplo, nós fizemos um grande ato aqui contra os ataques do 8 de janeiro. Tiveram advogados que não gostaram. Tudo bem, não tem problema. Mas nós temos a firme convicção de que o que nós fizemos aqui está totalmente de acordo com a lei que rege a OAB e está de acordo com a Constituição. Da mesma maneira, todas as vezes que o direito de defesa é violado, nós vamos lá na defesa do direito de defesa, o direito do advogado a ter acesso ao inquérito. É porque eu acho que a gente vive num momento em que as pessoas precisam lhe enquadrar, dentro de caixinhas. E eu acho que a caixinha na qual a OAB está é essa caixinha muito clara do plano jurídico, dessa defesa da Constituição, e dentro dessa dimensão na qual isso significa, sim, fazer defesas. A gente tem que ter um cuidado muito grande, eu digo sempre, com neutralidade. Tem gente que diz assim, tem que ser neutro. O que é ser neutro? Ser neutro é defender, de alguma forma, o que está posto. Não há neutralidade. Neutralidade é você assumir que o que está posto é o que deve ser.
Então, a suposta neutralidade também é uma forma de posicionamento. Então, eu acho que o que a gente tem, né, como missão na nossa instituição está sempre muito claro, pautado na nossa lei, que rege a nossa profissão, e na nossa Constituição. E eu acho que você colocou de maneira brilhante, porque é o seguinte, realmente a gente está sendo enquadrado e colocado dentro de caixinhas. Então, se você se posiciona de uma maneira, você é de esquerda. Se você maneira, é de direita. E não necessariamente, né? Você tem situações e situações. Ainda mais quando você fala sobre um órgão com a importância da OAB. E é simples você enquadrar a OAB. Poxa, eu me posicionei aqui em relação a isso. Então a OAB é de esquerda. Então a OAB é de direita. Então, são tempos difíceis, né? Mas é muito importante ter a tua visão e qual que é o norte da OAB, pelo menos da OAB Bahia. E não são só tempos difíceis no campo político. No campo do judiciário também, a gente falou um pouquinho aqui. Especialmente, Daniela, em relação ao nosso órgão máximo, que é o STF, né? E que tem gerado claramente aí mixed feelings na advocacia e na sociedade. E até para exemplificar, algum tempo atrás você participou de uma sessão que julgava um recurso extraordinário e quando você estava sustentando, você foi interrompida pelo ex-ministro Marco Aurélio após utilizar o pronome vocês. Qual foi a sensação naquele momento ao ser exposta pelo então ministro e que aprendizados que você leva daquele evento? Então... Foi bem interessante aquela experiência, né? Para mim foi uma grande experiência, porque ali eu fiz aquela sustentação oral pelo Conselho Federal, inclusive. A OAB, ela estava como amicus curiae, o Conselho Federal estava como amicus curiae no julgamento da inconstitucionalidade da tributação do auxílio maternidade. E aquele julgamento, o Conselho Federal, como eu presidia a Comissão Nacional da Mulher Advogada e sou tributarista, me convidaram para fazer a sustentação oral. E eu fui com os tópicos. É um tema já muito conhecido, eu tinha muitas ações e me preparei. E comecei com todas as adequadas referências, né? Vossas Excelências, todos os cumprimentos adequados. E no meio da minha sustentação, eu acredito até que foi uma pegadinha do meu cérebro ali na hora, porque eu falei, vou confessar. E a gente confessa normalmente para quem é mais íntimo. Então eu acho que eu falei, vou confessar, e meu cérebro puxou o vocês. E eu nem percebi na hora. Inclusive, quando o ministro Marco Aurélio me interrompeu, eu demorei para perceber o que tinha acontecido. Né? Assim, foi tudo muito rápido, foi uma fração de segundos, mas eu não percebi imediatamente. Ele me interrompeu, porque eu tinha falado vocês, perguntando sobre a liturgia. Aí eu percebi. E eu sou uma pessoa muito focada. Então, eu ali, automaticamente, eu iria pedir desculpas e continuar. Mas ele insistia. Ele queria, né? Mas doutora, uma professora, uma advogada. E aí eu me lembro muito, porque eu olhei o cronômetro e eu ainda tinha 8 minutos e alguma coisa de fala. Olhei os tópicos. Eu estava na metade dos tópicos que eu ainda tinha para falar. E aí eu pensei assim, ele não vai me tirar daqui. E aí ele insistindo, e aí eu, na hora, disse, é o que eu posso fazer no momento, voltando ao assunto, e continuei. E acho que eu, na hora, é tão interessante isso, Renato, agora eu posso passar do tempo já, agora ele até já se aposentou. Isso é interessante como a gente tem que tomar decisões rápidas, não é? Porque naquela hora eu pensei em falar assim, desculpem, acho que foi o hábito da sala de aula. Mas eu, na hora, uma fração de segundos, eu pensei, eu posso parecer arrogante. E aí eu não falei, eu disse assim, acho que posso estar nervosa. Eu não estava nervosa. Mas aquela fração de segundos que você toma a decisão que você acha que é melhor para aquele momento. E aí você fala, é o que eu posso fazer no momento, voltando ao assunto, e eu continuei. E ao final, quando eu desci, apesar de tudo, eu sabia que eu tinha feito uma boa sustentação oral. Porque você sabe quando você está fazendo algo bem feito. Você está prendendo a atenção das pessoas. Então, quando eu desci, eu sabia pela expressão dos ministros e pela expressão das pessoas que assistiam, que apesar, inclusive, da interrupção, eu tinha feito uma excelente sustentação oral. E aí ele, o ministro Marco Aurélio, na manifestação dele, ele pede vista e me cita. Cita um argumento que eu tinha trazido, me cita nominalmente e pede vista dizendo que aquele argumento que eu tinha levantado tinha feito ele rever o posicionamento dele, que ele ia mudar o voto dele. Então eu saí dali, na verdade, feliz. Num primeiro momento,
chateada, porque ele não poderia ter me interrompido na tribuna, ele poderia, na fala dele, ter feito as considerações, mas ele não deveria ter me interrompido na tribuna. É uma prerrogativa da advocacia fazer a sustentação oral sem ser interrompida durante o tempo que ela tem. Mas, no final, eu falei, poxa, fiz ali uma sustentação, ele me citou nominalmente, disse que vai mudar o voto, foi uma votação, inclusive, apertada, de fato ele mudou, a gente ganhou por muito apertadinho ali. Eu saí de lá, assim, feliz, porque tinha, né, ali sido citada e com voto ali, revertido o voto dele. Depois o vídeo viralizou. E é interessante porque como você faz a leitura, né, de um momento em que você vive. E eu me lembro muito que quando eu vi o vídeo pela primeira vez, eu falei assim, poxa, como é possível? Pegaram só aqueles segundos e toda a sustentação e tudo o que aconteceu e toda a interrupção e toda a votação, e ele depois mudou o voto dele. Mas eu acho que, no final das contas, essa experiência ela viralizou por uma razão muito simples. Eu acho que todo advogado e todo advogado, em algum momento na sua vida profissional, passam pelo menos por uma situação como essa. Por uma situação na qual o advogado, no qual a gente é desafiado a manter o equilíbrio, a manter o foco. Uma situação na qual a gente se vê diante de um momento em que a gente é desrespeitado na nossa prerrogativa, em que a gente pode ali, muitos colegas me dizem, eu teria sido agressivo, eu teria desistido, eu teria encerrado a minha sustentação oral. Então eu acho que aquele episódio, ele terminou viralizando, porque muitas pessoas já passaram por situações similares, muitas pessoas se identificaram. Então, acho que terminou sendo um episódio que fica como uma referência. Eu tenho até um colega que é professor de oratória, que esses dias me pediu para comentar um pouco o episódio. Mas eu acho que tem uma reflexão que eu queria deixar aqui. Não sei se você concorda comigo. Eu acho que a área jurídica é uma área que dá um valor excessivo à formalidade. Eu acho que o respeito, ele é um valor essencial. E eu acho que a gente sempre deve zelar pelo respeito. E a formalidade dentro desse contexto do respeito. Isso é que é efetivamente o importante. Esse formalismo pelo formalismo, a gente precisa, de fato, refletir sobre isso, porque é um formalismo vazio. E eu acho que isso também é um outro contexto ali que choca. Porque, evidentemente, que do começo ao fim, a fala foi toda respeitosa, todos os cumprimentos foram feitos, e não é um vocês no meio de uma sustentação oral que significava qualquer tipo de desrespeito. Uma pessoa pode tranquilamente fazer um data veniam, Vossa Excelência, e ofender outra. Então, muito mais importante do que o Vossa Excelência, ou do que, né, é, de fato, a postura de respeito que nós devemos ter com qualquer pessoa. Seja um ministro, seja o porteiro. E eu acho que esse é uma reflexão também, assim, que eu pessoalmente faço desse episódio, porque eu sou uma pessoa não muito apegada, de fato, ao formalismo. Eu gosto que me chamem de você, eu gosto que me chamem de Dani. E, ao mesmo tempo, assim, procuro ser muito atenciosa e educada com o porteiro, com a pessoa que me serve o café e com as pessoas também, com as autoridades. Eu acho que a gente, como país, assim, a gente pode melhorar muito e na área jurídica, né, com esse excesso de formalismo. Não, concordo, não é nem 100%, é 110% com você. É um formalismo exagerado, né? E é o que você falou, o mais importante é o conteúdo. Primeiro ali, na minha visão, né, sem querer entrar muito no mérito, se teve um desrespeito, foi o do ministro que te interrompeu quando você estava sustentando, né? Não você a eles por ter usado o pronome vocês. E a advocacia tradicional, ela é conservadora e tudo bem, não tem problema, mas tem certas coisas, de novo, 2023, que diferença faz você chamar os ministros de você? Qual é o desrespeito? O importante é que você está ali, respeitosamente, fazendo a sustentação, investindo tempo nisso, assim como eles também. Então, eu acho que, de certa forma, a gente tem que realmente ser menos formal na advocacia, porque não é isso que vai mudar. Então, muito legal e muito importante ouvir o teu relato, porque não é todo mundo que seguiria como você seguiu. Tem que ser muito resiliente, muito focada. Tinha gente provavelmente que ia sair chorando de lá. Tinha gente que provavelmente, como você falou, ia ser agressivo. E no final do dia, eles foram desrespeitosos, especificamente o ministro, mas você conseguiu o que você queria. Então o teu objetivo foi alcançado. Talvez não da forma como você gostaria naquele momento, mas foi alcançado. Acho que isso é o mais importante. Ainda sobre STF, né, é muito interessante porque são duas situações antagônicas. Então a gente fala dessa situação com o ministro Marco Aurélio.
Mas, paralelamente, você foi indicada por esses mesmos ministros para fazer parte de uma lista seleta de juristas e, eventualmente, ocupar a cadeira de ministra do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O atual presidente ele acabou optando pelos juristas André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques. O Floriano, inclusive, estará aqui em setembro conosco no Direito de Resposta. Mas eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho sobre a sensação de concorrer diretamente a essa cadeira. E ante essas duas situações antagônicas, eu queria muito ouvir a tua opinião sobre a nossa Corte Superior. Eu fiquei muito honrada, né? Acho que é a palavra assim que define uma honra muito grande. Naquele momento, só tinham 10 ministros no Supremo, o ministro Zanin toma posse agora em agosto, e os 10, né, estarem indicando o meu nome numa lista com mais 3 nomes, foi sem dúvida nenhuma grande honra para mim. Fiquei realmente muito honrada. E quando eu penso assim, né, eu entrando na faculdade, porque a gente está aqui nessa conversa longa, né, Renato? E aí rememorando, então eu fiquei pensando que eu entrando na faculdade, no UFMG, percorrer toda essa história, então sem dúvida nenhuma foi uma grande honra. O Tribunal Superior Eleitoral, para mim, faz um trabalho essencial hoje no Brasil, né? Um trabalho, assim, muito importante, porque, sem dúvida nenhuma, ele é o tribunal da democracia, o tribunal que, nessas eleições, teve um papel decisivo. E a gente assiste, não só aqui no Brasil, mas no mundo, um momento de muitos ataques à democracia e de formas muito sofisticadas com as novas tecnologias, né, as fake news, dentro de um contexto de redes sociais. Então, é tudo dentro de um contexto muito mais complexo. E o direito, no seu ritmo lento, com muitas dificuldades, né, de avançar na regulação disso. Vejam que a gente está aí no Congresso com um marco regulatório sendo discutido para ver se a gente consegue ter uma regulamentação mais moderna para atuar dentro desse cenário. Então, a gente tem hoje, na minha avaliação, no Tribunal Superior Eleitoral, um papel muito importante no nosso país. Porque, sem dúvida nenhuma, a gente tem problemas na democracia, mas de todos os sistemas, né, que a humanidade conheceu até hoje, sem dúvida nenhuma, ele ainda é o sistema político que permite, de fato, né, uma possibilidade de realização do indivíduo e da vida em sociedade na sua melhor forma possível, de respeito às individualidades. Porque as pessoas são diferentes. E eu acho que o grande desafio é a gente poder encontrar uma forma de vida em sociedade na qual as pessoas, nas suas diferenças, possam viver de forma digna, de forma plena, né? Nem todas as pessoas vão se amar, mas elas precisam, dentro dessas diversidades, se respeitar. E eu acredito, né, que a democracia é essa forma, e acho que, por isso, o Tribunal Superior Eleitoral hoje, ele vive, né, desafios únicos. Isso fez, então, com que o meu nome, né, tá nessa lista, só tenha aumentado, né, a minha honra em ter integrado, em razão de reconhecer o papel hoje desse tribunal. Eu fico pensando, Renato, e tenho dito isso recentemente, se a gente olhar a história da humanidade nem sempre é uma história de avanços. A humanidade às vezes avança, a humanidade às vezes retrocede. Então, a gente precisa refletir muito, né, sobre o tempo que a gente vive, porque a gente viveu e tem na nossa Constituição uma série de direitos, uma série de garantias, e a gente assiste em várias dimensões movimentos numa tentativa de restrição a uma série de direitos. Isso não é só no Brasil, isso não é um movimento só no Brasil, isso é um movimento no mundo, né? Então, acho que a gente tem, dentro do tempo que a gente vive, uma responsabilidade muito grande, individual, como cidadãos, porque nós, como indivíduos, temos uma responsabilidade, né? E também institucionalmente, nas instituições das quais nós fazemos parte, nos trabalhos, né, que nós integramos. Não, e é importante ter essa sua visão, e tem que ficar muito honrada mesmo, né? Porque é uma lista, veja, os 2 nomes que acabaram sendo selecionados pelo presidente são 2 juristas muito respeitados, e acho que só de fazer parte, Daniela, tem que ficar muito feliz e honrada mesmo, e é legal você olhar para trás, né? Todo o caminho que você percorreu para chegar até aqui. E para fechar assim, qual o sentimento que você tem em relação a essa casa, a essa corte, ao STF? Eu acho que a gente precisa, dentro do contexto que a gente vive hoje, inclusive no Brasil, defender muito as nossas instituições e saber a importância e o valor delas. Porque a gente não consegue ter
de fato, um Estado de direito, um Estado democrático de direito, sem instituições sólidas e sem instituições respeitadas. O Supremo Tribunal Federal, ele é uma instituição que tem um papel estrutural e um papel essencial em nosso país, porque ele é aquele tribunal que tem a última palavra no que diz respeito à interpretação da nossa Constituição. E aquilo que eu disse numa parte aqui, né? Eu tenho um sonho, Renato, de um dia viver no país da nossa Constituição Federal de 88. E eu sei que isso não passa só pelo sistema de justiça. Isso passa por executivo, legislativo, enfim, por uma série, pela própria sociedade. Mas é evidente que o sistema de justiça tem um papel muito importante e o Supremo Tribunal Federal um papel, né, decisivo na efetividade, na aplicação, na conformação da interpretação do nosso ordenamento jurídico de acordo com a nossa Constituição. Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal ele tem um papel muito importante no nosso país. Acho que a gente tem que honrar a história do tribunal. Acho que ontem eu, inclusive, estava aqui relembrando o dia 8 de janeiro, a gente chegou a mencionar isso aqui. Primeira vez na história que a gente teve um ataque ao Supremo Tribunal Federal. E eu estive na reabertura do ano judiciário no dia 1º de fevereiro, que foi Democracia Inabalável. Teve um grande... Foi simbólico, inclusive a reabertura. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ver que tem algumas estátuas que ficaram, inclusive, de fato, danificadas, expostas com os danos do 8 de janeiro, para que nós nunca nos esqueçamos, né? Eu acho que a gente deve sempre pensar no aperfeiçoamento das instituições, no aperfeiçoamento do direito, sempre. Mas a gente precisa sempre fortalecer as nossas instituições. É importante ter a tua visão e eu acho que é isso, a gente ter esses 3 poderes sólidos, legislativo, judiciário, executivo, e eles terem essa solidez, essa autonomia para que a gente tenha uma democracia, né? Porque não existe para a advocacia, como você bem colocou, uma atuação fora da democracia. E não existe, na minha visão, uma sociedade sem uma democracia plena, né? Então é importante ter a tua visão. Para a gente fechar o campo carreira, e aí eu vou trazer 2 polêmicas aqui, que é sempre bom ter uma polêmicazinha, mas você tem uma carreira de sucesso, que você trilhou até que você contou, que inclusive terminou aí, pelo menos no campo que a gente está, com a presidência da OAB e a indicação para uma eventual cadeira de ministra do TSE. Mas até onde você quer chegar? Então, eu acho que a gente tem que ter planos a médio prazo, a depender a longo prazo, mas eu acho que a gente precisa, sobretudo, estar conectado com as coisas como elas vão se apresentando, né, Renato? Assim, meu objetivo principal, onde eu quero chegar, é 31 de dezembro de 2024, entregando uma gestão aqui na OAB da Bahia maravilhosa, entregando aqui muito trabalho realizado em prol da advocacia baiana. Isso, assim, hoje é meu objetivo principal no plano da instituição. A realidade aqui na Bahia, assim, que a gente tinha, né, de falta de juízes, ainda de servidores, a gente tem conseguido reverter o tribunal com concurso, nomeação de magistrados, enfim, do dia a dia do advogado. A gente espera, assim, que o advogado baiano esteja no seu dia a dia com a realidade melhor, sabe? Podendo, assim, viver melhor da advocacia. Eu espero ter essa entrega, assim, no dia 31 de dezembro do ano que vem. Na advocacia, vai vir muito trabalho para mim com essa reforma. A gente terminou nem falando disso, porque seria, assim, um capítulo à parte. Isso aí é um episódio só para reforma tributária. Nossa, assim, eu tenho muitas preocupações com essa reforma. Porque, como eu disse, eu sou uma pessoa que tenho, assim, me realizo realmente pensando direito tributário, não só no dia a dia da advocacia, mas papel da tributação nesse Brasil e dentro dessa dimensão de como a tributação contribui para o Brasil alcançar seus objetivos constitucionais, enfim. Mas, independente dessa dimensão, eu sei que vai vir muito trabalho, porque a reforma, pelo visto, agora vai. Eu passei 20 anos em sala de aula dizendo, não dou aula de reforma, porque eu tô cansada, todo ano dizem que vai ter reforma, e tem reforma, agora vai ter reforma. Dessa vez vai. Então, vai vir muito trabalho. Então, assim, vou ralar bastante, mas aquela parte boa da advocacia, porque não tem jeito. Aproveitar aí os ouvintes, quem estiver acompanhando a gente no podcast,
Porque não tem jeito, a reforma pode vir do jeito que for. Vai se abrir uma janela de atuação na área tributária com toda certeza. Não apenas consultoria, mas necessariamente também virá um contencioso, né? Necessariamente. Na dimensão pessoal, espero poder ter mais tempo aí com os filhotes que estão crescendo e com o marido. E eu acho, Renato, que o mais importante, assim, para mim, é pensar tudo isso e falar, poxa, tá bom. No final das contas, tá realizada aquilo que eu falei para você, porque sucesso tem a ver com a gente tá chegando aonde a gente quer, né? Ao que realiza, ao que dá alegria na vida, a gente enche a gente de entusiasmo. Eu gosto muito de fazer as coisas assim, cheia de entusiasmo. Então, esses são os meus objetivos. É isso, que você os alcance, primeiro de curto prazo, finalizando tua gestão, depois na advocacia e junto aí também com a tua família. Muito bacana. Agora a gente vai falar de polêmica, né? Você falou uma forma de se diferenciar na área tributária, me remete inclusive daí nessa pergunta, porque o Brasil tem quase 2 milhões de advogados, mais de 1.800 faculdades de direito. A consequência é que dezenas de profissionais são formados de forma despreparada e são jogados literalmente no mercado. E tem que aceitar trabalhos que são extremamente mal remunerados e com baixo desenvolvimento intelectual. Ante esses números, essas afirmações, você entende que o mercado jurídico está saturado? E como fazer para se diferenciar nesse mercado tão concorrido? Nossa, Renato só faz pergunta fácil, né? Para não dizer o contrário. É muito difícil, de fato, né? Assim, começar é sempre difícil. E hoje é mais difícil ainda. Hoje, na verdade, a gente tem desafios no mercado mesmo para quem já está estabelecido. Porque o mercado, ele tem mudado muito rapidamente. A pandemia, inclusive, trouxe mudanças que estão exigindo da advocacia uma adaptação rápida, inclusive. E as novas tecnologias também. Eu acredito que um diferencial decisivo é a gente focar na linguagem com o cliente. Eu fico vendo muito que tem advogado que ele está muito preocupado com o que ele entende ali, né, sobre o direito, sobre, enfim. E ele não consegue perceber qual é a necessidade do cliente, qual é a necessidade do negócio. É óbvio que você só vai fazer orientação dentro dos marcos regulatórios, dentro das normas. Você não vai orientar o que está fora do direito. Mas eu acho que a gente tem que focar no resultado, pelo menos assim, no meu caso, que advogo para empresas, eu acho que o diferencial maior é a entrega da dimensão do resultado para o cliente. Eu acho que esse é um ponto decisivo, porque quando você faz isso, você fideliza. No final das contas, tudo é muito sobre a expectativa de para quem você está fazendo a entrega, né? Qual é a expectativa do seu cliente? E, claro, se você puder, inclusive, superar as expectativas do seu cliente. Então, eu acho que esse é um diferencial, que é o principal diferencial. Só que você tem que chegar lá, né? Então, na verdade, você precisa antes fechar o contrato, você precisa fazer com que o cliente te contrate. E aí eu acho que você precisa, de fato, né, investir em comunicação dentro dos marcos da OAB. Isso é um elemento muito importante. Hoje a gente tem problemas seríssimos de advogados que vêm se excedendo no uso da publicidade. Hoje o novo marco regulatório, o novo provimento permite muita coisa, mas não permite tudo. Então, a gente precisa, né, saber chegar no perfil do cliente, inclusive. Então, você tem que, por exemplo, refletir. Meu cliente não está no TikTok. Eu não estou no TikTok porque o meu cliente não está no TikTok. Meu cliente não está no Instagram, inclusive, né? Meu cliente não procura advogado no Instagram. Eu estou no Instagram, inclusive, por outras razões. Então, acho que esses são pontos importantes, assim. Como chegar ao cliente e como depois fidelizar o cliente. E eu acho que a fidelização do cliente, ele passa muito pelo resultado, né? Dentro dessa compreensão de que o direito, ele é uma ferramenta que contribui, óbvio, gente, que eu estou falando numa advocacia para empresas, né? Se a gente pensar advocacia na área de família, a dimensão é completamente diferente. Mas a advocacia para empresas, o empresário, o gerente jurídico que vai ali lhe contratar, ele está dentro de uma dimensão dos resultados que você vai entregar ali de solução. E eu acho que a gente tem que superar
aquela visão do advogado que chega para fazer a reunião para criar problema. O advogado ele tem que chegar para resolver. Eu acho que esse é uma outra mudança de postura assim decisiva. E resolver não significa necessariamente litigar. Eu acho que um caminho muito importante para a advocacia é, de fato, compreender o sistema multiportas hoje. É compreender que a gente tem como encontrar soluções fora do poder judiciário. O judiciário hoje, ele é muito lento e a gente tem possibilidades de construir soluções, inclusive com resultados muito melhores para o cliente fora. Não é, aí já não estou falando exatamente do meu dia a dia tributário, mas até mesmo no tributário. As transações hoje têm sido, né, na área federal, um caminho muitas vezes, porque litigar também é custo. Então, né, dentro dessa dimensão, essa também é uma ferramenta importante. É muito interessante e importante ter a tua visão, porque realmente é um mercado com muitos advogados. Como fazer para se diferenciar? E o se diferenciar não é só na advocacia, porque você tem que fisgar o cliente, né? Então, como você faz para fisgar? Fisgou? Como você faz para fidelizar? Né? Fidelizou? Como faz para pegar um novo projeto, para pegar um novo cliente? É muito importante. E você trouxe um passo, que é a comunicação, e aí vem a segunda parte. Você já deu um teaser, mas eu queria muito ouvir a tua opinião, porque o mercado jurídico ele é tradicional, ele é conservador, ele se mantém blindado mesmo ante mudanças drásticas que a gente vê mundo afora e vê na nossa sociedade. Você falou do limite que está na lei, né, do marketing, da publicidade, mas você acha que a gente chegou efetivamente no limite ou a gente pode ir além? Até onde a gente pode chegar dentro da advocacia com marketing e publicidade? Eu acho que a gente tem hoje, na minha avaliação, é um desafio de explorar e viver esse marco regulatório, para a partir dele pensar o que funcionou e o que não funcionou. Essa é hoje a minha avaliação. A gente tem um provimento ainda com muito pouco tempo de vigência. Eu acho que tem algumas coisas que têm dado certo e outras que não. E a partir disso, hoje eu consigo vislumbrar, né, coisas que se pode expandir e outras não. Então, eu acho que a gente deve, assim, pelo menos a minha avaliação pensando no OAB, né? Claro que nosso presidente Beto Simonetti, nosso batonier, ele é quem fala sobre isso, mas eu acho que a gente tem como pensar, refletir melhor sobre essa experiência, sabe, Renato? Porque, no final das contas, você pensa como vai ser algo e aí você executa. Mas a experiência, ela lhe dá um outro feedback ali, né? Eu acho que a gente ainda não teve o suficiente, percebe? Para a gente poder estar reelaborando uma norma. Então, essa é a minha avaliação. Acho que a gente precisa de um pouco mais de tempo para poder fazer uma avaliação. O grande desafio, no final das contas, é o abuso do poder econômico, né? Dentro desses desafios hoje que a gente tem de uma grande crise econômica, que assola, na verdade, todas as áreas da economia. A gente tem começado a ter resultados melhores na economia, mas a gente vem, inclusive, de uma pandemia global, não é só o Brasil. Ou seja, a gente não tem que não falar sobre isso, porque é importante falar, o mundo todo sofreu uma pandemia, dificuldades no mundo, o Brasil. Então, a gente está dentro de um movimento, né, progressivo. Eu sou sempre uma pessoa otimista, mas é evidente que isso afeta a advocacia, porque a advocacia vive da economia, né? Quem contrata o advogado são as empresas. Então, dentro desse contexto, os advogados hoje, sobretudo os advogados de escritórios menores, os advogados autônomos, eles vivem uma realidade muito difícil, né? Então, acho que a gente precisa ter esse equilíbrio dentro desse contexto e acho que a gente deve aguardar um pouco para poder fazer essa reavaliação das normas. É interessante ter a tua visão, Dani, porque de fato é recente, salvo engano, é de 2021. A gente precisa testar. Eu acho que o mercado ele precisa abrir cada vez mais, né? Mas a gente também precisa entender, né, como é que a norma está sendo aplicada à realidade, né? E a partir disso, gosto da tua visão de ajustar. Abrir mais, fechar, a gente vai saber conforme a gente utilizar e aplicar a lei. É porque existe uma regra da economia que é soberana, a lei da oferta e da procura. Essa regra da economia, ela vai ser soberana em todas as áreas e no direito não é diferente. Então hoje a gente tem esse desafio. É um desafio muito concreto que tem uma relação direta, inclusive, com o número de profissionais hoje no exercício da advocacia, procurando viver dignamente da profissão. E isso tem, em alguma medida, jogado a remuneração da advocacia para baixo.
Então, eu digo isso porque eu acho que abrir, livre concorrer, isso é uma coisa boa. Mas a gente precisa, dentro desse contexto, ter uma compreensão que no cenário atual a gente corre riscos muito graves, né, dentro deste contexto atual, de um excesso muito grande, né, de advogados com expectativas de viver dignamente da profissão, diante de um mercado, inclusive, de uma economia que ainda não está dentro do crescimento que nós todos gostaríamos. Então, acho que tem que ter equilíbrio. Tem uma frase antiga dos gregos, a virtude está no meio, e o equilíbrio, que é sempre o desafio, né? Eu acho que a gente tem que tentar construir isso dentro dessa dimensão da publicidade. Muito bom, é bom ter a tua opinião, a tua visão e como tudo que você trouxe aqui no nosso episódio, o equilíbrio, né? Acho que é sobre isso. Para fechar, sobre algum conselho? Nossa, eu acho que sobre carreira, Renato, eu acho que a gente precisa saber sempre quem a gente é e aonde a gente quer chegar, sabendo que isso, na verdade, vai mudando ao longo do caminho. Né? Ou seja, ou pelo menos pode, né? Então a gente tem que estar sempre fazendo assim, essa pergunta e a partir disso a gente fazendo as nossas escolhas, né? Não tá fechado às oportunidades. Quando eu olho para a minha vida, eu não planejei, quando eu ingressei na faculdade de Direito, um dia ser primeira mulher presidente da OAB da Bahia. Quando eu ingressei no sistema OAB, eu não planejei ser a primeira mulher presidente da OAB da Bahia. Mas as coisas foram sendo construídas e as oportunidades foram surgindo em razão de muito trabalho. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, ter, de fato, essa construção desses projetos a médio prazo, a longo prazo, e trabalhando e percebendo essas janelas, né, de oportunidade que vão surgindo na vida da gente e a gente poder, então, agarrar, mas agarrar se dedicando, né? Porque o resultado, ele vem para quem planta. Então, acho que carreira tem a ver com isso, tem a ver com planejar, mas também tem a ver com estar aberto às oportunidades e tem a ver com plantar, porque no final das contas a gente vai colhendo os resultados desse plantio. Dani, fechamos com chave de ouro. Muito obrigado pela tua generosidade, por contar pra gente um pouquinho da tua história, da tua trajetória na advocacia, mas também presidindo a OAB. É muito importante essa vivência, essa experiência que você traz dos dois lados da mesa, as tuas visões, o equilíbrio e de forma transparente você falou a tua visão, a tua opinião, doa quem doer, é o que você falou, que eu acho que fica marcado aqui no episódio. Não agradaremos a todos, mas precisamos nos posicionar. Então, muito obrigado. Prazer enorme te receber no Direito de Resposta. Eu que agradeço. Eu que sou fã do programa, do podcast. Então, estou muito feliz. Foi agradabilíssimo, passou super rápido. Muito obrigada, Renato. Deixar aqui um abraço para todos os ouvintes do podcast e dizer venham à Bahia. Espero poder recebê-lo aqui, depois aqui na Bahia. Já fica aqui o convite e foi maravilhoso. Sucesso, todo sucesso ao Direito de Resposta. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.